Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita, que é o português. Trabalho com português e redação. Quero conversar um pouco com você sobre o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, Minas Gerais. E também resolver com você uma questão da banca para que você possa conhecer. Bem, esse concurso de Montes Claros será organizado pela banca Fundep. São 1.753 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 2.000 até R$ 6.000. Inscrições de 3 de junho até 2 de julho, provas 4 de agosto. Então vamos estudar? Afinal de contas, temos muitas vagas e você precisa de uma, não é verdade? Então vamos lá. O que eles colocaram aqui? Eu coloquei o programa de ensino médio, mas não há uma variação aqui. Há variação em algumas nomenclaturas, numa ordenação dos tópicos, mas o que aparece é o seguinte: nós temos a questão do texto, tanto a compreensão, que é o entendimento do texto, quanto a interpretação, que é a leitura daquilo que está pressuposto, subentendido, é aquilo que está implícito. A tipologia textual, então eu pergunto, você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo só de você ler o texto? Bem, gênero textual, diferença de conto para crônica. Você conhece, por exemplo, a diferença de uma notícia para uma reportagem? Nós temos que saber. Denotação e conotação. Denotação, que é o sentido real, literal, conotação, que é o sentido figurado. Veja que a banca também fala de recursos verbais, claro, é quando se usa a palavra, e os não verbais. Então, leitura de imagem, por exemplo. Quando você tem uma charge, você não tem que ler apenas o que está escrito, mas também o que está desenhado, é a leitura do que é não verbal. Quer dizer, a charge, por exemplo, vem como multissemióticos. Aparecem ali tanto o texto, né, as letras, as palavras, como também a ilustração. Aparece o uso das cores, ou o uso de sinais, o uso de balões da história em quadrinho, por exemplo. Tudo isso aparece como elemento não verbal. A argumentação, opinião e informação. Quando o autor está passando uma informação e uma opinião, você sabe? Você sabe o que é o autor usar, por exemplo, um argumento de autoridade? Temos que conhecer, porque isso faz parte das chamadas estratégias argumentativas. Bem, funções da linguagem. Então, vamos ter a função emotiva, a função fática, a metalinguagem. Temos que conhecer isso. Figuras de linguagem. Você sabe a diferença de metáfora, metonímia e comparação, por exemplo? Temos que bater o olho e reconhecer, não dá para ficar simplesmente decorando o conceito. Coesão e coerência textuais, sempre tão cobrada em concurso. Então, aqui dentro, a gente tem o estudo das classes de palavras. Então, nós falamos, por exemplo, do emprego das conjunções, dos pronomes demonstrativos. Também temos aqui dentro a questão da pontuação, que exerce um papel fundamental na coesão e na coerência. Temos as noções de variação linguística. Será que ali dentro daquele texto nós temos marca de regionalismo, por exemplo? Ou será que há alguma marca de oralidade? Temos que conhecer esses conceitos. Quando se fala em conhecimentos gerais da norma padrão da língua e a gramática tradicional, é para que eles possam cobrar o que eles quiserem além do que está aqui dentro, tá? Classes de palavras, como eu falei, é um estudo da morfologia, são 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas nós não temos que saber apenas identificar, mas principalmente empregar. Você sabe quando você usa o pronome o e o lhe? Você sabe se esse pronome o ou lhe, ele deve ficar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo? Quer dizer, próclise, ênclise e mesóclise? Nós temos também aqui dentro o estudo de sinonímia, antonímia e polissemia. A gente já começa questionando sinonímia, que seria sinônimo. O que é sinônimo? Você diz, é a palavra que tem o mesmo sentido. Não, o sentido é semelhante. Lindo é semelhante a bonito, não é igual. Igual é se eu falasse que era muito bonito.
Aí eu intensifiquei o bonito. Isso daí pra gente, quando eu busco o mesmo sentido, aí nós chamaríamos de paráfrase. Então veja que são conceitos fundamentais. Mas aí a sintaxe não entra, né? A sintaxe entra sim, né? O sujeito, predicado, transitividade verbal, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e daí por diante, porque nós vamos precisar desse estudo para saber concordância, regência, crase e pontuação. Quando se fala aqui de ortografia, não é só se uma palavra escreve com G ou J, os parônimos e os homônimos. Nós temos aqui dentro o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica, novo acordo ortográfico. E formação de palavras. Você sabe quando uma palavra é formada por derivação ou composição? Você sabe que tipo de derivação é aquela? Então temos muito o que estudar aqui dentro. E se você for observar a referência que eles colocam, nós temos aqui 11 obras para serem estudadas. Não dá, tá? Não dá para fazer isso. Não dá para você ficar lendo a bibliografia apresentada toda e ainda fazer exercício. Não, a gente não estuda assim para concurso público. A gente tem que focar e ir direto na banca, tá? Aí realmente você garante a sua vaga. Bem, aqui no Paulo França Concursos, você vai encontrar tudo que você precisa. Você vai encontrar o curso de português, você vai encontrar o curso de matemática, de informática, de redação para esse concurso e ainda super combos, tá? Combos que aparecem aqui com português, informática e matemática, tá? Então, isso vai ajudar muito você a passar nesse concurso, seja nível médio, seja nível superior. Bem, veja que eu coloquei aqui uma questão dessa banca Fundep 2024, foi do concurso da CIMIG para técnico empresarial. Então aqui diz, assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente em conformidade com as normas do novo acordo ortográfico. Então vamos lá, aqui nós temos envolvendo a acentuação e a parte de emprego do hífen. A acentuação, nós temos duas palavras aqui dentro para analisar, viúva e baiuca. Baiuca, que é uma casinha pequena, um botiquinho, alguma coisa desse tipo. O que você vai observar? Em viúva, esse U forma um hiato, veja que ele ficou separado do I. O mesmo acontece em baiuca, esse U aqui formou um hiato. Aí você pensa, então o U tônico do hiato ele é acentuado? Sim, desde que não haja antes dele um ditongo. Você está vendo aqui que em baiuca, esse ai é um ditongo. É o que acontece, por exemplo, quando eu tenho a palavra feiura. Feiura. Olha só, nós temos aqui o U tônico do hiato, mas antes nós temos um ditongo, esse E com esse I aqui. Se houver um ditongo antes, o acento desaparece no novo acordo ortográfico. Então, viúva está correto, mas o baiuca e o feiura acentuado estão errados. Pronto. Só de eu saber esse pequeno detalhe aqui, eu já eliminei a letra B. Eu já sei que a letra B está errada. Agora vamos dar uma olhada nessa palavra aqui, ó, coerdeiro. O que você precisa saber? Se você tiver o prefixo co, se você tiver o prefixo pro, o prefixo pre e o prefixo re, eles não pedem hífen. É por isso que você escreve, por exemplo, refazer tudo junto, predizer tudo junto, proativo junto. É por isso que você escreve coerdeiro tudo junto. Tá certo? É o mesmo caso. Aí você fala, mas não tinha um H? Pois é, mas é o mesmo caso, por exemplo, de coabitar.
que o H ele sai exatamente para que se una. Isso foi discussão no novo acordo ortográfico, mas bateu-se o martelo, está correto o uso de coerdeiro escrito junto. Ótimo! E todas essas outras palavras que aparecem aí? Todas as outras, elas aparecem trabalhando uma regra, tá? Que é a seguinte, quando você tem um prefixo, é aquele que se coloca antes da palavra. E esse prefixo, ele é terminado em R ou vogal, R ou vogal, você vai usar o hífen se a próxima palavra começar com a mesma letra, ou seja, com R ou com a mesma vogal, ou então com H. Caso contrário, não tem o hífen. Então vamos lá. A primeira, contraindicação, terminou em A. Eu só uso o hífen se a próxima for A ou H. Aqui é I, então escrevo tudo junto, tá certo? Hiperresistente, terminou em R, tá? Nós temos o R, então eu só uso o hífen se a próxima for R ou H. Aqui é R, então eu tenho que usar o hífen, tá certo? E extraoficial, terminou em A, então eu só uso o hífen se a próxima for A ou H. Aqui é O, então não posso usar o hífen, teria que escrever tudo junto. Antissequestro, I, eu só uso o hífen se a próxima for I ou H. Aqui é S, então eu tenho que escrever tudo junto. Só para eu não falar antisequestro, eu dobro esse S aqui, né? Então, nesse caso, antissequestro, tá errado também. Depois, antiaéreo, terminou em I, eu só uso o hífen se a próxima for com I ou H, é A, então eu escrevo tudo junto. Infraestrutura, terminou em A, eu só uso o hífen se a próxima for A ou H, nesse caso é E, então eu tenho que escrever tudo junto. Novo acordo, né, gente? Ultrassom, nós temos aqui, ó, terminou em A, eu só uso o hífen se a próxima for A ou H, aqui é S, então é o mesmo caso de antissequestro. Para não ficar ultrasom, eu tenho que colocar dois S's aqui. Anti-inflamatório, o que acontece na palavra anti-inflamatório? Terminou com I. A próxima é com I também, então eu teria que usar aqui o hífen, então está errado mesmo, porque sumiu um I aqui. E semiárido, terminou em I, a próxima tem que ser com I ou H, como aqui é A, eu não uso o hífen, essa está correta. Então veja que você compreendeu aqui por que feiura perde o acento e viúva não. Você conseguiu recapitular a regra do emprego do hífen com os prefixos co, pro, pre e re e compreender a regra mais importante que nós tivemos aí para o emprego do hífen no novo acordo ortográfico. Então, nesse caso, onde todas as palavras estão corretas, isso só acontece na letra A. Viu quanta coisa importante em uma questão? Imagina mais de 100. Pois é por isso que é importante você trabalhar de uma maneira bem direcionada. Nós também teremos a questão da redação para os cargos de nível superior. Nós teremos aqui uma redação que você deverá fazer de 15 a 30 linhas, ela vale 20 pontos e você tem que fazer um mínimo de 12. Você fala, mas aí é fácil, né? 12 pontos só. Só que você não pode esquecer que a redação, além de eliminatória, ela é classificatória. Então, 12 pontos não coloca você nesse concurso. Você tem que chegar ao máximo que você puder, perto do 20. E como isso é avaliado? Então, você vai ver o seguinte, aqui nós temos no primeiro tópico tanto a análise da pontuação, quanto da ortografia, quanto da morfossintaxe, a apresentação, a questão relacionada à letra,
respeito de margem, indicação de parágrafos. Cada errinho que você tiver, você perde 0,25 pontos. Então, é muito fácil você perder esses 4 pontos aqui. Veja que a seleção vocabular, tomar cuidado se há marcas de oralidade ou de registro informal, o seu vocabulário está sendo preciso, você está adequando o seu vocabulário à situação linguística pedida. Então, tudo isso nós temos que analisar, mesmo porque as redações costumam vir com muitos vícios. Então, aqui, olha, cada errinho que você tiver, você perde meio ponto. E veja, são 3 pontos aqui. Tão fácil você perder, tá vendo? Aqui nós temos a questão relacionada à coesão e à coerência. Você, por exemplo, está ligando um parágrafo ao outro. Como você liga uma oração à outra? Então, cada errinho, meio ponto. A compreensão da proposta da redação e desenvolvimento desse tema, trabalhando aqui um texto argumentativo. Você sabia que há técnica para você fazer um texto argumentativo? Tanto que a argumentação é cobrada especificamente aqui embaixo. E cada errinho que você tiver, olha só, 2,5 pontos que você perde. Então, 2 errinhos aqui em cima, você perde esses 5 pontos. 2 errinhos aqui embaixo, você perde seus 5 pontos. Ou seja, só aqui você tem aí 10 pontos a menos. Então, é muito fácil a gente não conseguir os 12 pontos. Por isso, nós temos que estudar como produzir uma redação para o concurso. Não é simplesmente chegar lá e escrever. E aí, nessa hora, vem uma série de dúvidas. Como eu faço para entender o tema? Como eu faço para não fugir ao tema? Se houver um texto motivador, como eu utilizo? Como eu organizo as minhas ideias para que eu não fique, por exemplo, dando voltas no mesmo ponto, né? Como eu faço a introdução, a conclusão, como que eu argumento de forma convincente? E esses elementos de coesão, né, e de coerência textual, como que eu faço para eu poder introduzir cada parágrafo? Eu estou usando um vocabulário devido dentro desse texto? Margens e parágrafos, coisa fácil de você ganhar o ponto. Então, alguém tem que mostrar se você tem algum problema em relação a isso. E depois, não só as questões ortográficas e gramaticais, que a gente observa especificamente na sua redação, quer dizer, a gente avalia o seu caso, nós também observamos a sua letra. Tá? Será que você lembra de colocar pingo no i? Será que você lembra que o i ele tem pingo e não bolinha? E o mesmo acontece com o j, por exemplo? Tá? Então, tudo isso a gente avalia na sua redação. Pois é, esse meu curso de redação tem orientações e correções individualizadas feitas por mim. Eu corrijo a sua redação e eu retorno para você a sua redação corrigida e também comento a sua redação por áudio. Então, como se eu estivesse ao seu lado comentando com você a sua redação. Tudo será feito de acordo com o seu concurso. Temos videoaulas com orientações sobre introdução, desenvolvimento, argumentação, tudo que você precisa. Temos PDF de apoio também, indicação de temas, um material para ampliação de repertório cultural, para que você tenha argumentos para poder escrever, e são pacotes com 4 redações. Então, depois que você assistir as videoaulas, ler o material que eu apresentei, você vai produzir a sua primeira redação solicitada. Manda para mim sua redação manuscrita e eu corrijo a sua redação e faço aqui todos os comentários necessários, inclusive, se for necessário, voltando àquilo que eu expliquei lá na videoaula. Você vai receber a sua redação, você vai receber o meu áudio explicando para você, e aí depois que você corrigir e fizer tudo o que eu pedi, você fará a sua segunda redação, que passará pelo mesmo processo, depois pela terceira, depois pela quarta. E aí sim você fica preparado para fazer a prova do concurso, porque você terá aprendido a técnica para poder fazer a redação e conseguir uma excelente nota. Bem,
Nós temos, como eu falei, então, esse nosso curso de redação, tá? Para o seu concurso de Montes Claros. Veja que nós temos aqui valores muito humanos e uma qualidade de trabalho muito grande. Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França, o curso de matemática do professor Ferrari e, como eu disse, o meu curso de português em questões comentadas da banca para o seu concurso. Lembre-se que nós temos super combos. Você vai aqui fazer português, informática e matemática para o nível médio e português, informática e matemática para o ensino superior com muita qualidade e um precinho muito humano. Entre aí no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que você poderá ser ajudado pela nossa equipe a realizar o sonho de passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.